bem-vindo a mais um programa Astrologia é Plural. O intuito do nosso programa é trazer uma visão diversificada da astrologia. E por isso que a gente decidiu colocar o nome do programa como Astrologia é Plural. Na verdade, foi o Antônio que veio com essa ideia. E hoje, a gente iniciando a nossa jornada de convidados, a gente tem uma pessoa muito especial para mim, inclusive, que é o Fernando Guimarães, um grande amigo, um grande conhecedor da astrologia, de astrólogo já há 40 anos, e hoje a gente vai conversar com ele, eu e o Antônio, sobre a polarização e a necessidade de uma visão híbrida, a necessidade de uma conversa entre a astrologia tradicional e a astrologia moderna. E agora eu passo a palavra para o Antônio. Eu estou bem contente, satisfeito com o nosso projeto, né? E com a presença do Fernando, porque eu vou ter uma dupla experiência, né, nesse processo, e eu acho que junto com o público que está assistindo, porque ele é amigo do Cal, né, então eu não conheço ele, então eu vou conhecer esse pensamento e tal, como você que está assistindo o nosso programa, mas ao mesmo tempo vou poder trocar, né, com ele. Então é uma posição daquele que está pegando pela primeira vez e com o privilégio de poder conversar e trocar. E pelo que a gente já, digamos, falou um pouquinho aqui nos bastidores, eu acho que esse convite, Cal, foi realmente muito pertinente, né, nessa visão que a gente tem de integrar, né, e conectar, unir, como o yoga faz, a diversidade e a possibilidade da gente ter várias astrologias e todas elas com o seu grau de confiança, o seu fundamento, nenhuma melhor ou pior que outra. Então, estou bem contente. Antes de eu passar a palavra para o Fernando, é que quando eu fui convidar o Fernando ontem para gravar, ele, acho que a intuição do Fernando é muito boa, a energia do Fernando é muito boa, assim como a energia do Antônio também, mas o Fernando, ele veio com a ideia, ele falou, não, olha só, vamos falar sobre astrologia moderna, astrologia clássica, uma necessidade do pensamento híbrido, e sem antes eu ter explicado para ele o conceito aqui do programa, que a gente ainda está nessa fase piloto, e ele veio com a ideia sem saber, que foi uma ideia genial, formidável, dentro do contexto do programa, para a gente iniciar a nossa jornada. Eu achei muito bonito isso. Agora eu passo a palavra para o Fernando, e Fernando, eu quero começar do início, como eu sempre falo. Como é que começou a sua jornada na astrologia? Muita gente te conhece aqui, mas tem pessoas novas também. Então, por favor, se apresenta para as pessoas e conta um pouquinho da sua jornada para a gente. Tá certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês dois pelo convite. É um prazer conhecer Antônio também e saber que algumas referências, quando a gente fala do passado da astrologia no Brasil, o Antônio tem mais ou menos a mesma vivência que eu, né? Porque nós temos mais ou menos uma faixa etária, então a gente pode compartilhar várias coisas, e então ele reforça com o feedback que ele pode dar também. Bom, e agradeço também a presença de todos que estão nos assistindo. Eu sei que vai ficar gravado, então pessoas vão entrar em diferentes épocas. O meu interesse pela astrologia começou bastante cedo, e eu acho que foi ao mesmo tempo que eu tive contato com a psicologia, através de um livro de psicologia geral de uma prima mais velha que estava fazendo pedagogia, então ela tinha, né, eu tive, então o livro de astrologia e Freud me trouxe essa ideia de personalidades diferentes, e eu falei, era a minha experiência como criança e adolescente, eu falei, cada pessoa da minha família era diferente em termos de personalidade. E depois eu vi que isso tinha um reflexo com a data de nascimento deles, né?
Mas o meu estudo sistemático da astrologia, porque era naquela época, era muito difícil encontrar um bom livro de astrologia que fosse traduzido, publicado nas editoras. Isso era década de 70, mais ou menos, né? Por aí. Então, foi mais fácil eu ter contato com o tarô, né, que era da revista Planeta, falava muito sobre astrologia, sobre o tarô, sobre esoterismo, ocultismo, era a fonte, principalmente para quem morasse longe dos centros, grandes centros urbanos, principalmente o eixo Rio-São Paulo, onde eles tinham, né, escolas, cursos. Aqui no interior não tinha muito isso, então a vivência era feita pelo Planeta. O simbolismo do tarô me abriu a mente para a questão de destino, você entendeu? Como eu já tinha outras experiências, vamos dizer assim, com religião, ou com espiritualidade, ou com filosofia, isso foi tudo encaixando, né? E completou com a minha experiência de teatro, né, das tragédias, comédias gregas, que falavam de mitos que estavam presentes na astrologia. Eu falei, meu Deus, está tudo integrado, né? Então foi realmente na época universitária que eu comecei a entrar profundamente. Foi quando foi lançado o primeiro livro que ensinava a calcular o ascendente. Até então muita gente não sabia, não conhecia o livro ascendente. Isso foi já no fim da década de 70. E no início da década de 80, pela revista Planeta, havia um oferecimento de curso à distância. Na época era curso por correspondência mesmo, com a Escola Régulos de São Paulo, que ensinava você a calcular, né? Dava assim umas efemérides, tábua de logaritmo, e eu não sou bom em matemática, então o meu pai viu que a coisa era séria, porque ele jamais pensaria que eu ia enfrentar matemática sozinho, sem a ajuda de ninguém, por causa da astrologia. Ele falou assim, então a astrologia tem alguma coisa que, né, pelo menos vai servir para ele estudar matemática. Isso abriu um campo enorme. Aí veio tudo, né? Veio geometria, veio mitologia, veio simbolismo. Eu sou muito grato a esses primeiros ensinamentos. E a partir disso eu comecei a fazer, então, com uma outra efeméride que surgiu na época, primeiro livro assim gigante, uma coleção de um casal inglês, né, sobre astrologia. Eu nem lembro direito o nome do livro, mas era do casal Parker, Derek Parker e Julia Parker. E lá eles davam todas as efemérides, lá davam interpretação, e aquilo assim explodiu. Aí eu decidi que realmente, não é, eu queria ser astrólogo, nem que se fosse astrólogo em tempo parcial, porque eu ia ser educador, professor, não sei. Mas eu falei assim, não, é realmente isso que eu quero, porque eu já tinha compreendido as diferenças das personalidades na minha família. Acho que salvou minha relação familiar. Posso dizer assim, a astrologia salvou a minha relação familiar. E depois comecei a ajudar outras pessoas também, né, principalmente em termos que até hoje uso, que é a astrologia vocacional, porque eu tinha amigos, parentes que não sabiam o que iam fazer na faculdade. Eu falei, não, a astrologia é uma ótima referência para astrologia vocacional. Então, resumindo, é isso. Muito Fernando, bom. deixa eu te mostrar isso aqui, ó. É esse! Também foi meu primeiro livro. É um troféu, né, Antônio? Ele é iniciático, assim, né? Muito legal. Nenhum outro superou até hoje, você não acha? Não, porque ele é extremamente simples, objetivo e profundo. E Ele ilustrado. ensinava a calcular um mapa, que pegava o compasso, desenhava. Tudo manualmente. Muito, muito legal. Eu me sinto honrado caminhando entre gigantes, se eu falo assim. Porque uma coisa que sempre aconteceu na minha vida com tudo, desde que eu sou criança, eu sempre mantive amizade com as pessoas mais velhas, um pouco mais velhas que eu, né? Não que eu seja novo, porque eu tenho 40 anos, praticamente. Completo 40 anos em abril. Mas parece que na astrologia também eu estou sendo empurrado para essas amizades. Fernando, o Valdemar, Falcão, agora o Antônio. E para mim, isso tudo, além de ser uma amizade realmente muito especial, que a gente vê que é uma energia especial, eu vou aprendendo cada vez mais. Uma coisa interessante que o Fernando falou aqui foi que ele começou a jornada dele no tarô. E a gente tem isso com muita gente. Por exemplo, a gente tem isso com o Valdemar Falcão, que eu fiz uma live com ele, ele contou essa história. Eu quero muito que o Valdemar venha aqui depois. E agora a gente tem isso com o Fernando.
Isso comigo também, eu já tinha um contato com a astrologia, mas o tarô foi uma coisa muito mais forte no começo, porque eu ganhei um tarô. Isso foi em 2013, quando eu ganhei um tarô, quando eu comecei a participar de uma ordem. E o Antônio, na verdade, ele começa na astrologia, né? Quando vai à Índia, que a gente contou no programa passado, que ele contou, muito boa história, com a astrologia védica, e depois ele vem para o tarô, mas na verdade ele vem para o tarô fazer o meu curso e a gente se conhece, né? Então, eu acho muito louco, porque assim, uma coisa está interligada, ou uma coisa leva a outra de qualquer maneira, assim, ou a astrologia leva o tarô leva para a astrologia. Eu achei isso, acho muito genial, assim, essa ligação. Perfeito. A sincronicidade, né, dos temas e das pessoas, né? Sim, Muito porque legal. eu acho que ambas são artes, né? Eu acredito não apenas no tarô, porque eu tenho uma visão muito artística de tudo, como vocês podem ver, mas eu acredito na astrologia, uma conversa que eu tenho muito com o Fernando, inclusive, sobre a astrologia como uma grande arte. E no primeiro programa a gente teve aquele questionamento das questões da questão da instituição astrológica, né? Dos sindicatos. Não que eu seja contra, porque às vezes eu não quis soar tão assim intolerante em relação a isso, que eu sou contra a institucionalização, porque existem umas palavras em português que me fogem assim grandes. Mas muitas vezes é difícil, como uma arte também interpretativa, que demanda conhecimento, 99% conhecimento, 1% meio por cento a intuição, né? E meio por cento ali a sua bagagem também que você traz, ou talvez a bagagem esteja misturada no 99%, mas a questão artística também está envolvida nesse 1%. Então, é a visão que você coloca dentro dentro da sua interpretação astrológica dos fatos. Então, para mim, a astrologia é uma grande arte. E a gente está conversando aqui sobre hoje essa visão astrológica que a gente, cada um tem, como a gente está tentando trazer em todos os programas. Eu queria perguntar para o Fernando. Fernando, qual que é a sua visão? Eu queria que você passasse para as pessoas a sua visão da astrologia. Se você pudesse resumir isso em 3 parágrafos, o que você falaria? Pode falar mais, tá? 3 parágrafos, não sei, você que fica controlando aí, né? Mas já que ele foi buscar o livro dele, eu tive que procurar o meu também, porque são os nossos troféus, e eu recomendo às pessoas que vão caçar, garimpar nos sebos, ver se conseguem achar esse livro. Realmente acabou virando uma bíblia. Bom, a gente já falou um pouco isso, né? A minha visão, como eu tive sorte de estudar com um professor, né? Com uma bagagem extensa em cultura em geral, e principalmente em ocultismo, esoterismo. E ele teve uma visão básica da astrologia híbrida, porque ele ensinava muita teoria em que conjugava alguns elementos da astrologia tradicional, que era vigente no Brasil daquela época, né? Eu acho que faz parte de como a astrologia veio para o Brasil, da mesma forma que a astrologia foi da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Através de associações iniciáticos, mas ele aceitava e pesquisava os planetas modernos, por exemplo, né? Então, eu tive essa sorte e, com o tempo, eu fui aprofundando, achei essa necessidade de realmente a gente conhecer, porque muitas pessoas estudam astrologia e não percebem que quando elas misturam cabeça e cauda do dragão, roda da fortuna, regente disso e daquilo, ela já está misturando elementos, né? Ou então o regente do ano, da astrologia cabalística, da astrologia indiana, da astrologia clássica, né, astrologia indiana, né, elementos de várias culturas. A gente fica com uma coxa de retalho e não sabe de onde vir, né? Então, talvez antes de se ter uma abordagem sobre astrologia híbrida, clássica e moderna, antiga, contemporânea, é importante saber um pouco da história da astrologia, da onde ela vem, por onde ela passa e que elementos ela vai carregando de cada povo da antiguidade,
né, que chega e mistura tudo isso na Europa, e é de lá que a gente vem. O Brasil tem uma forte influência da astrologia francesa, por exemplo, coisas que não são técnicas de previsão, inclusive, que não são muito utilizadas na Inglaterra e nos Estados Unidos, né, por causa dessa briga da Inglaterra com a França, né? Então a astrologia na Inglaterra se desenvolveu por um lado, influenciou muito os Estados Unidos, e depois que a gente começou a traduzir livros, acabou influenciando a gente. Mas antigamente a astrologia que chegava aqui era a astrologia francesa, né? Então, a minha visão hoje é assim, e muitos cursos fazem isso, que eu acho que, por exemplo, ensinar um tipo de astrologia e deixar para o final do curso ensinar o outro tipo de astrologia, talvez não funcione, porque muita gente não chega ao final do curso. Eu acho que a astrologia híbrida, né, como eu aprendi na cromoterapia, você vai andando com os dois pés, enquanto você vai conhecendo o planeta, signos, casa, você vê como era antes e como era agora. Né? Na cromoterapia, lógico que quando você usa principalmente para a cura, como uma opção de terapêutica, você aprende astrologia, cromoterapia, tanto na psicologia, a psicologia das cores, e a terapia como luz, uma luz que cura, uma luz colorida que cura, né? Sendo que na astrologia, na pintura, na decoração, no Feng Shui, as cores são pigmentos, ela é pintura, você entendeu? Ela não é essa vibração como a gente tem, por exemplo, na televisão, as cores da televisão. Então, a gente vai aprendendo tudo junto, e depois se especializa, ou abandona, ou segue. Acho que a astrologia vai caminhar para isso. A gente tem que começar com os dois pés, um em cada astrologia. No futuro da astrologia, eu vejo assim muita integração que a gente não vê, acho que é uma resistência muito grande, ou falta de bagagem, porque ainda é um estudo livre, né? É diferente de outras técnicas terapêuticas que eu estava conversando com o Antônio, onde exige uma licenciatura, exige que você faça um curso, você seja diplomado para você se apresentar como coach, como constelação sistêmica, né? Ou mesmo, enfim, você precisa ter uma certificação. E aí entra a história da astrologia, entra essa parte, uma bagagem cultural imensa que vai diferenciar a astrologia como uma coisa, alguma coisa que você aprende, né, numa escola informal, como datilografia, inglês no IASG, né? Se você faz inglês no IASG ou na cultura inglesa, se você não faz a licenciatura, você não vai dar aula numa faculdade de inglês. Você pode ser tradutor, pode ir para a Disney, né? Então, para você dar aula de matemática e de inglês, você tem que passar pela faculdade de pedagogia, você entendeu? Eu acho que a astrologia vai caminhar para esse nível, né? E muitos astrólogos internacionais já afirmaram que em poucos anos ela vai realmente retornar, depois de mais de 300 anos, para a sala de aula, para o instituto, dentro das universidades, da onde ela, não é que ela vai entrar assim como oi, cheguei, né? Finalmente cheguei na universidade. Ela já estava lá, nas principais escolas medievais, universidades, né? Está documentado, você pode pesquisar hoje até pela internet, né? E nas bibliotecas lá. Eu estou pesquisando na Universidade de Salamanca. Então, e a gente vai ver isso. Eu acho muito boa essa sua visão astrológica. O meu medo em referente à institucionalização da astrologia seria justamente um perigo que, por exemplo, aconteceu no yoga. O que aconteceu no yoga? Infelizmente, né, aqui na América do Norte, não quero falar mal de ninguém, mas aqui na América do Norte, os americanos eles tendem a construir uma visão deles e às vezes acabam traçando um monopólio e se apropriando culturalmente de algo. Então, por exemplo, eu como professor formado de yoga, aqui eu só posso dar aula de yoga pertencendo à Yoga Alliance, que é uma instituição americana. Hoje, a Aliança do Yoga também ela existe no Brasil, mas como eu moro aqui, eu tenho que pagar, e também a Aliança do Yoga responde à instituição americana.
Ou seja, os americanos se apropriaram da cultura, né, védica, vamos dizer assim, desvirtuam a cultura védica também de determinada maneira, porque existem umas coisas ligadas ao yoga que não cabe aqui falar no programa, mas que não tem nada a ver com o yoga, que eles passam a visão, e eu pago $100 americanos anuais para poder dar aula aqui. Né? E eu tenho que ser formado também numa instituição que responda a Yoga Alliance. Foi no caso, eu fiz o meu curso de formação. O meu medo que aconteça com a astrologia é justamente isso. E aí a gente, em algum determinado momento, né, ela pare ela deixe de ser arte, né? Essa coisa artística que ela é. Eu não sei se eu passei muito bem a minha visão, mas isso é uma tendência também mundial. Então a gente tem que e na astrologia, né, existe uma cultura norte-americana muito forte. Não um discurso anti-imperialista norte-americano aqui, mas isso é uma coisa que realmente possa acontecer. Mas eu espero que a astrologia volte para as universidades, onde ela sempre pertenceu, realmente, né? Mas a centralização, o monopólio, digamos, eu poderia usar essa palavra sindical, é um grande perigo que a astrologia corre no futuro também, né? Com essa tendência. Antônio, deixa eu colocar uma experiência também do que eu vi lá na Índia, né? Lá já voltou. A astrologia, né, já voltou para a universidade e ela está muito conectada com a medicina ayurvédica. Então, quem vai fazer a formação, né, universitária para ser um médico, entre aspas, que se chama Vaidya, ayurvédico, ele vai ter que estudar a astrologia, né? E faz parte do currículo como um todo, ou você pode também só estudar a ciência, a astrologia. Então, esse movimento lá que, né, no início, né, da ciência moderna, 300 anos atrás, lá da formação da universidade e separando, né, os saberes, eu também acredito que vai haver um retorno disso e uma possibilidade de flexibilizar melhor. Mas, como a gente vem falando, e eu acho que você traz, Cal, essa radicalização de posições. Uhum. Então, o que eu acho que o Fernando está trazendo também é uma necessidade de ter fundamento nas coisas. Sim. De você saber em que pé que está. Não tem problema, né, você entender do desenvolvimento da astrologia, aquela, para nós, né, ocidental, veio lá da Grécia, ptolomaica, depois foi tendo outras contribuições. O problema, eu vejo que é essa falta de sustentação, de fundamentação. Sim. Pegar a coisa assim como os cursos muito do YouTube, vamos falar do planeta X, do planeta Sim. Y, sem entender todo um sistema. Todo um contexto. E isso contribui, inclusive, por exemplo, só frisando, a visão do Fernando aqui é genial. E é a visão também que eu concordo. É preciso haver a institucionalização, digamos, como um curso nas universidades. Mas o que eu me referi no primeiro programa, que não sei se muita gente me entendeu, era essa coisa dos sindicatos, dos centros, e do monopólio exclusivo. E aí todo mundo tem que responder ao monopólio de determinado, muitas vezes, algum país, né, imperialista, para poder ser astrólogo. Mas eu concordo que para a pessoa ser astróloga, ela precisa estudar. E é uma discussão que eu sempre tenho, porque eu acho que o que acontece hoje em dia, existe aqui agora no Canadá, eles chamam isso de Pink Astrology, que é justamente a astrologia cor-de-rosa no sentido do elefante cor-de-rosa. As pessoas, elas estão muito ligadas com as redes sociais, o que falam, as pessoas querem saber sobre o Sol no signo tal, né, o planeta no signo tal, mas não entende que a astrologia responde a todo um sistema muito complexo. Então, por exemplo, nada contra para quem faz horóscopo de signo solar, muitas pessoas fazem muito bem, inclusive.
muito bem feito, mas, de uma certa maneira, o horóscopo de signo solar, como eu falei no primeiro programa, ele é um argumento para os haters, né, que a gente conversou sobre isso, os youtubers da ciência e que falam mal sobre a astrologia, é o argumento que eles usam para justamente falar mal da astrologia, invalidar a astrologia. E não, eles não entendem que em cada ser humano, astrologicamente falando, é muito complexo, né? Então, a história de todo mundo vai ser diferente uma da outra, né? Por mais que possuem similaridades ali no seu mapa natal, né? E de acordo com seus trânsitos também ao longo da vida. Mas essa é uma questão perigosa, porque a gente precisa, sim, centralizar o conhecimento de alguma maneira em várias instituições, né, ao redor do mundo. Eu concordo plenamente com isso. Fernando, desculpa se eu não me fiz entender naquele momento. Fernando, vamos voltar um pouquinho, então, ao teu objeto de fala, né, de hoje. Sim. A astrologia clássica, né, e a moderna. O que se poderia falar para a gente nesse sentido? Antes de falar sobre isso especificamente, quero só voltar no medo do Cal, porque da questão da institucionalização, porque isso já existe na medicina, né? A medicina, as associações médicas, as universidades roubaram saberes populares, os saberes indígenas. Eu estudei isso muito lá na Nova Inglaterra, né, que tinham toda a herbologia, enfim, que foram proibidas, né, de exercer. Então, isso é um risco e é real, já existe na medicina e vai haver na astrologia também. São coisas que levam século, que faz parte da cultura, da evolução do ser humano. Isso leva um ciclo de 200 anos, que agora você vê, né, Júpiter e Saturno se encontraram em Aquário, estão no signo de Áries, então isso vai ser discutido por 200 anos, mas não tem importância. Né, não vamos ter medo disso, por exemplo. É uma típica questão do que a gente está vivendo, a quadratura de Saturno com Urano. Né? Saturno impõe a regra, Urano vem chutar o balde. Então, você entendeu? Uma hora um ganha, outra hora o outro ganha, porque nem muito ao céu, nem muito à terra. Né? Nem muito rebelde, revolucionário, que acaba não deixando um rastro de museu, de história, biblioteca, e nem muito Saturno, que engessa tudo. Respondendo ao Antônio, eu acho assim, por exemplo, nessa ideia, a astrologia védica e chinesa e a astrologia antiga era muito baseada na relação do cosmos. Eles precisavam realmente olhar o céu, olhar as estrelas, a olho nu, depois com instrumentos, com astrolábio, depois, né, na criação dos telescópios. Então, essa base astronômica da astrologia é muito importante e é presente na astrologia do Oriente, do Ocidente e da Antiguidade. Não é? Não que eu seja contra isso, mesmo antes das efemérides, de haver a imprensa, de haver o escrito, eram os instrumentos mesmo que tinham na época, astrolábio, depois telescópio. Isso é muito importante. Esse é um conhecimento. Mesmo os sacerdotes astrólogos, eles eram matemáticos e astrônomos. Na universidade medieval, eles eram matemáticos e astrônomos, porque davam aula, né? Misturavam com filosofia. Isso é uma coisa fantástica. Dizem que lá nessa região de Toledo, na Espanha, e que se irradia um pouco para todos os cantos ali perto de Toledo, na Espanha, cada cultura contribuía com um ponto. Eram os frades católicos, eram os judeus e eram os muçulmanos. Eles falavam como primos, assim, cada um trocava, um mais matemático, outro mais esotérico, né, isso foi um peso de ouro que a gente não tem mais e se perdeu, mas está lá para ser descoberto. Então, a astrologia clássica e a astrologia moderna e a astrologia do Ocidente e do Oriente precisa descobrir essas coisas em comum, ou seja, o fator matemático astronômico que mostra, que dá uma base para o símbolo. Agora, cada símbolo vem com a sua cultura. Né? Nos países de neve com frio, o sol é um rei maravilhoso, porque traz vida, traz calor, traz luz. Mas no sul da Índia e nos países em que o sol é super calorento e faz deserto, ele é um maléfico. Entendeu? Porque, sabe, é o sertão do Nordeste. Então veja como cada símbolo muda de acordo com a cultura.
Sim, com certeza. Uma coisa aqui que não tem muito a ver com o papo, mas você falou uma palavra que eu lembrei. Sabe como é que eu conheci o Fernando? O Fernando, eu vi uma vez, eu não sei aonde, o Fernando falando que queria um astrolábio. Lembra Eu disso? quero ainda. E eu falei, eu sou assim, eu sou meio maluco, assim, eu converso com as pessoas e falei, eu vou te dar um astrolábio. Porque meu pai é navegador, né? Meu pai tem 84 anos, ele tem bodas de ouro na navegação na Marinha, mais de 50 anos de navegação, o pai é comandante. E meu pai, ele é um dos únicos no Brasil, inclusive, que ele dava aula até um pouco tempo de navegação por tábua de Nores e navegação por estrelas. E meu pai tinha vários astrolábios. E eu perguntei ao meu pai, ele falou que ia tentar arrumar. Então, Fernando, eu não esqueci disso. Isso é um compromisso público. Eu tenho uma ampulheta aqui, viro a ampulheta todo dia e vai ficar derramando areia até chegar esse astrolábio aqui em casa. Legal. Quando encontrar com meu pai, eu vou tentar reaver esse astrolábio. Obrigado, agora, muita curiosidade. Eu queria o Antônio, ouviu falar o Antônio, já se eu respondi a pergunta dele, faltou alguma coisa? Não, acho que foi bem preciso, né, e bem contextualizando, né, esse processo de formação e histórico, porque a gente precisa entender, né, da onde isso vem, né, e perfeito, Fernando, gostei muito do que você falou. Muito bom. Fernando, muito claro. Você preparou para a gente, não preparou, digo, quando eu conversei com você sobre um esqueminha, que uma vez a gente fez uma live juntos, falando sobre a astrologia moderna e a astrologia tradicional, lembra disso? A necessidade de uma conversa híbrida. Tá bom. Bom, isso porque o meu signo, Sagitário, é híbrido por natureza, eu sou metade cavalo, metade ser humano, né? Então, que se traduz hoje no mito de Quiron, né? Naquele planetoide, asteroide, cometa Quiron, que é mais moderno. Mas você sabe uma coisa que a gente falou numa época e que eu acho importante, está vindo muito lentamente, você entendeu? Muito lentamente para o meu gosto, é o retorno da teoria dos 4 temperamentos ou dos 4 humores, sabe? Da prática hipocrática da medicina, que foi jogada fora, o bebê que se joga fora com a água da banheira suja, na Idade Média, quando jogaram a astrologia fora e depois ela foi recuperada, na Inglaterra, se eu não me engano, trocaram os 4 temperamentos pelos 4 elementos, que são super importantes. Mas tanto os 4 temperamentos quanto os 4 elementos, eles vêm de uma teoria antiga que deve ser realmente metafísica, esotérica, em que falam das 4 qualidades primordiais da matéria: quente, seca, úmida e fria, que dá origem aos temperamentos e que dá origem aos 4 elementos. Então, quando se estuda os 4 elementos na astrologia, obrigatoriamente tem que se falar dos 4 temperamentos, porque não é a mesma coisa. Por exemplo, todo mundo acha que todo signo de terra é melancólico, mas Saturno é o mais melancólico, porque a teoria dos temperamentos se baseiam na qualidade dos planetas, não dos signos. Né? O André Barbeau, astrólogo francês, que eu admiro muito, troquei até correspondência, ele se equivocou um pouquinho, talvez por dificuldade em obter esses textos todos. Né? Ele fez uma coisa magistral misturando astrologia moderna, psicanálise e astrologia clássica. Né? Então ele coloca assim, você diz, o signo de ar, o signo de ar você contabiliza como sendo sanguíneo. Sanguíneo é o festeiro, é o Papai Noel, você entendeu? É aquela coisa assim, queijos e vinho. E definitivamente Aquário não é sanguíneo. Aquário é regido antigamente por Saturno e hoje Urano, e nenhum dos dois são sanguíneos, são festeiros. É sério, é melancólico. Não é? Marte é um signo, Escorpião é um signo de água. Você fala, é linfático, apático. O Escorpião não é regido por Marte e por Plutão, não tem nada de linfático ali, é colérico mesmo. Então essa diferença precisa ser notada, né? Não só em teoria, mas na prática, porque os 4 temperamentos é a base da sinastria, do que um casal vai escolher no outro,
para casamento, no que dois sócios empresariais comerciais vão escolher o que eles têm que trocar, tem que ser os opostos. Você vê na astrologia que a gente usa hoje, você fala, Áries é colérico, regido por Marte, o oposto complementar é Libra, ar. Não é. O ar é um temperamento que é contrabalanceado pelo terra, melancólico, nos 4 temperamentos. Fogo, o colérico gosta da água, que é o seu oposto, é fria e úmida, né? E o oposto do colérico é o linfático. Essa diferença precisa estar marcante porque é a base da sinastria, é a base da dieta e da saúde, das enfermidades, é a base da educação infantil para a vocação, escolha da profissão, sabe? Então está muito lento a tradução, a exploração dos 4 temperamentos. Então, para mim, é daquilo que a gente falou, nós falamos sobre a diferença das casas derivadas, a casa da astrologia horária, a gente falou dos signos, o zodíaco tropical, o zodíaco sideral, a gente falou sobre planetas, né, tradução e mitologia, a gente falou vários tipos de abordagem, falando um pouco sobre aspecto, os ângulos, enfim, toda essa coisa. Mas se você disser, escolhe uma, eu escolho, são os 4 temperamentos. Sim. Maravilhoso. Deixa eu pôr um complemento ou uma visão aqui da Védica, né, com relação aos 4 elementos. Ela, na visão védica, eles têm 5 elementos, e também na visão grega, eles acrescentaram o éter. Além de água, terra, fogo e ar, mais o éter. E eles têm algo muito semelhante, que é essa combinação desses elementos vão criar, em vez de 4, 3 formas de funcionamento que eles chamam dos doshas. E daí também esses doshas é que vão ter uma correspondência também planetária. Então é muito semelhante, né, o que Antônio, você trouxe com esse aspecto. e tem até a ver com o formato do corpo. Sim. Você vê, então, a astrologia não é tão psicológica nesse sentido, porque marca a matéria do corpo humano. Pode, sabe? Você vê, isso é uma coisa que não tem explicação. Você vê, não é só o temperamento da personalidade, mas é o próprio corpo físico, o tamanho da cabeça, do tronco, a quantidade de lipídio, de gordura, a estrutura óssea, muscular. Com certeza. Existe... Aí, dentro desse processo, eu quero deixar uma pergunta para as pessoas aqui, para elas responderem. Você, na sua concepção, você que está assistindo a gente, você acha que a astrologia, ela age, os planetas agem nas pessoas diretamente, ou você acredita na astrologia como um relógio medidor de ciclos? Eu cambio entre as duas estruturas, na verdade, os 2 sistemas, né? Muitas vezes, profissionalmente falando, eu acredito num grande relógio medidor de ciclos. Muitas vezes, magicamente, falando, e às vezes até profissionalmente também, que é uma coisa que ainda dentro de mim não está, assim, não me influencia profissionalmente como eu vou atender a pessoa, mas dentro de mim ainda não tá, digamos, totalmente estruturada, porque eu estou ainda no yin e no yang, né? Eu estou cambiando entre essas 2 visões diferentes. Mas como a gente pode fazer, a gente pode perceber aqui com esse comentário, né, que o Antônio e o Fernando acabaram de fazer, é que justamente a astrologia ela influencia até no corpo físico, né? E como a gente pode explicar isso? Então, por isso que eu peço para você deixar aqui a sua visão. É muito importante a sua visão que você está assistindo aqui nesse momento. Antônio, desculpa que eu acho que eu te cortei. Não, eu queria só fazer, como nós estamos falando do plural, né, também colocando essa outra interpretação que é muito semelhante. Né, só vai acrescentar um elemento do éter, que também existia, né, mas foi depois, de alguma forma, questionado muito, e ficaram porque o éter permeia, né, todos os 4 elementos. Tem uma pergunta para o Fernando. Fernando, uma vez, eu acho que a gente chegou a conversar nisso,
numa live, que a gente já fez algumas lives juntos, mas a gente conversava muito sobre isso. Às vezes, quando a gente liga um para o outro, conversa, nossos assuntos vagueiam, a gente viaja, né, Fernando? E aí, mas a gente estava conversando uma vez sobre como muitas pessoas, as pessoas fazem cursos hoje em dia de astrologia moderna, e, na verdade, alguns cursos são até uma mistura. Existem muitos conceitos da astrologia clássica, e depois a pessoa, quando começa a trabalhar com astrologia ou fazer as suas próprias consultas e estudar, ela não percebe que ela está usando muitos elementos da astrologia clássica. Então, por exemplo, você pode ver muita gente rondando um mapa horário, não está usando um sistema de casa de regiomontano, ou a pessoa está colocando ali os planetas transaturninos, estrelas fixas, né? E a pessoa não percebe, aí fala mal da astrologia tradicional fazendo um mapa horário com elementos da astrologia moderna. Então, você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Tá bom. Uma das coisas que começou assim, a me interessar na última década é, por exemplo, da parte da astronomia, a mecânica celeste, especialmente a declinação, que é uma coordenada celeste que a gente não usa mais, está sendo resgatada agora, sabe? Porque é como uma escala. Sabe quando a gente trabalha com escala, pega um mapa e o mapa fala assim, um centímetro é igual a 100 quilômetros, se você for medir a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Outro mapa fala 1 centímetro é igual a 10 quilômetros. Né? Isso existe também no espaço e no tempo, no estudo da astrologia, trabalha com escalas. Né? Tanto que a progressão, as progressões secundárias, as direções simbólicas do arco solar é assim, um dia equivale a um ano, um grau de longitude equivale a um ano para fazer as previsões. Então, o conhecimento da mecânica celeste é muito importante em vários aspectos. E só para colocar essa questão da declinação, tá? Que ela é logicamente importante para quem estudava como professores matemáticos e astrônomos, né? Falando sobre Plutão, eu fui convidado a participar de uma live, nós vamos falar sobre Plutão, eu e um colega, né? E a gente vai falar sobre os trânsitos de Plutão, coisas que não eram conhecidas antes de... Né, os trânsitos não eram conhecidos antes de 1930, mas mesmo assim, Netuno e Urano, que são conhecidos desde séculos passados, né, 1700, 1800, não eram considerados peças importantes, protagonistas, elementos da astrologia antiga. Então, eu não brigo hoje, por exemplo, em dizer, bater o pé e afirmar que o regente oficial de um signo seja um planeta moderno, Urano, Netuno e Plutão, ou Quiron, ou Ceres, ou outro planetoide. Por quê? Porque o sistema de regência, né, planetárias faz parte do tabuleiro da ciência antiga. Então, eu não vou meter uma coisa moderna lá, você entendeu? Eu não vou montar um museu, uma exposição com peças clássicas da Revolução Francesa e colocar vestimenta moda do século agora. Eu não posso vestir. É o caráter dele. Né? Tem gente que fala assim, não, Plutão rege Escorpião, Marte deu o trono para ele e tal. Então, isso eu acho que é importante. Agora, e nesse programa, que vai ser gravado ainda, mas já estou falando com vocês, né, a gente vai falar da experiência pessoal minha e do colega astrólogo com os trânsitos do Plutão no nosso mapa de nascimento. Não teoria que estão nos livros por aí, mas o que a gente sentiu realmente de transformação, de perdas, etc., de Plutão. Agora, você imagina um astrólogo, não é, que se orgulha e é um guardião do conhecimento clássico antigo, inclusive védico, né? Ele não se atualiza ou ele não honra um deus do panteão grego, Plutão ou Hades. Imagina quando ele passa por um trânsito de Plutão no mapa dele pessoal. Um trânsito, uma conjunção, oposição de Plutão com Lua, com ascendente ou com Sol dele, e ele não utiliza isso nem dando aula, nem com o cliente, em ele mesmo, sabe? Vai fazer uma falta muito grande para esse nível de consciência, para lidar com essa força tão tectônica, tão que mexe as estruturas, não só no corpo físico, mas mexe com tudo, com o psíquico e o espiritual, sabe? Então, é um dos elementos que precisa ser feita essa, sabe? A gente pode ser um guardião, quando você vai ensinar xadrez, é xadrez, jogo de dama é dama, yoga é yoga, você entendeu? Biodança é biodança, cada um com a sua peça, com a sua regra, mas a gente tem que ter um olhar amigo, né, de reconhecer os vizinhos, as outras linguagens, porque nós vamos estar perdendo
né? Nós vamos ser mestres de um saber morto, congelado no tempo, a gente não vai se atualizar. E pode ser um motivo de orgulho, mas pode ser também um desserviço que a gente preste para os nossos clientes, nossos amigos. Uma coisa aqui para o público. Acabei de pensar uma coisa. Quero que vocês respondam. Para você, na sua visão, astrologia moderna ou astrologia clássica? Justifica a sua resposta. Para você, existe uma necessidade de uma união, de uma conversa, de uma astrologia híbrida, se é que a gente pode chamar assim, né? Uma conversa híbrida entre astrologia moderna e astrologia clássica? Deixa aqui nos comentários. Antônio? Estava sem o microfone. Deixa eu acrescentar, talvez, um termo que, para mim, talvez fique mais integrativo. Falar de interdisciplinaridade. Né? A gente ter uma clareza, né, do que representa a astrologia clássica com alguns planetas. Depois tem já a mais moderna, com Urano e tal, e depois vem as super modernas, que já estão trabalhando com Quiron, Lilith e outras coisas. Se a gente sabe o que é determinada disciplina e que elas podem ser compostas, aí a gente pode pensar no aspecto vocacional, o aspecto da medicina que a astrologia pode trazer, do aspecto da neurociência. Então, há possibilidades, né, dessas conexões e que são complementares. Eu acho que não dá para pensar, talvez, o que o Fernando está trazendo, e eu vou colocar um lado de oposição, a gente não pode pensar em dissociações. Porque a produção de conhecimento que a gente está tendo, ela está sendo muito rica e a gente precisa agregar. Então, apesar de eu ter, né, um grande carinho pela Védica e fazer a interpretação védica, eu não posso dizer e deixar de lado esses planetas modernos, nem levar em conta alguns fenômenos que têm uma explicação muito clara e precisa por um trânsito de Urano, por exemplo. Me separei há um ano atrás, né, com um trânsito de Urano na minha casa 7. Né? Sim, com certeza. Ou mudava tudo, né, ou tinha que mudar de alguma forma. Então, existe, e não é porque era mais moderna, tem um nome disso, um nome daquilo, porque senão a gente vai estar desfazendo, né, de um saber que é válido. Então, ainda é válido a gente pensar em Marte, pensar como esse grande, talvez, regente, depois vem Plutão. Não dá para a gente negar essas conexões, mas a gente pode agregar. Eu só queria deixar... Pode falar, Fernando. Não, é só um outro exemplo, que é daí pessoal. Por muito tempo, o homeopata, né, da família, ele tratava eu, minha ex-mulher, meu filho, tudo como com a homeopatia. Mas, num caso mais grave, ele receitava alopatia. E não invalidava dele ser homeopata. Sim. Acho que um tratamento é coadjuvante do outro e vice-versa, né? Uma coisa não invalida a outra. E eu acho isso com tudo na vida, né? Por exemplo, eu sempre trago o yoga para discussão porque tem a ver com a astrologia védica isso. E o que a gente vive no yoga hoje em dia, o que aconteceu com o yoga foi que surgiram muitas pessoas radicais com essa questão da vacina. E muitos professores que não queriam tomar vacina e continuam não querendo e pregando que a vacina era um grande mal, né? E não pensando no todo como o yoga pensa, num senso de comunidade.
E justamente, não é porque você é professor de yoga que você vai curar o seu corpo com uma prática de yoga, com uma prática ayurvédica, com uma prática natural. Né? Nada, se você tem um problema cardíaco, você tem que tomar o seu remédio. Se você tem um problema de refluxo, você pode tomar o seu pantoprazol, o seu omeprazol. Se você tem um problema de pressão, você vai tomar o seu remédio de pressão. Se você tem um problema crônico de, vamos supor, colesterol alto, diabetes, o que seja, uma coisa não invalida a outra. E esse exemplo que você deu na medicina, que você trazer para o yoga, mas isso funciona também na astrologia. Né? Fazer o uso, se você é um astrólogo, se considera um astrólogo clássico, né? E fazer o uso de elementos modernos não vai invalidar o seu trabalho. E você, se você é um astrólogo moderno, fazer o uso de elementos clássicos não vai invalidar. Né? Quero colocar tudo no meu mapa, fazer uma astro-rebimboca. Se você funciona para você assim, eu acho que funciona para você. E eu acho que essa é a beleza, essa é a arte. Essa é a beleza da astrologia. Eu queria mencionar isso que a gente está falando especificamente nos estudos do nódo lunar, né, cabeça e cauda do dragão, né, que é o responsável pelos eclipses, né? Está cada vez mais forte esses estudos dos eclipses, principalmente na astrologia mundial, mas a visão védica da cabeça e cauda do dragão, e depois que eu vi na astrologia védica, me conquistou muito, porque são pontos considerados deuses, né? Eles têm uma personalidade, têm uma marca definida, apesar de, entre aspas, serem considerados os maléficos, né? Mas que é bem diferente da abordagem medieval, da abordagem moderna, que o pessoal mistura com karma, que mistura com ponto positivo, psicológico. Então, na modernidade ficou uma sopa de letrinha que é bem diferente. Então, eu gosto da visão védica, porque é bem definido. Aí você ou aceita ou rejeita, você entendeu? É como se você fosse usar uma caixa de lápis, né? Você quer com 12 cores, 24 cores, 36 cores, você entendeu? Quer ou vai ficar no básico. Então você vai né? Um médico tem a sua bolsinha com as suas ferramentas. E falar o seguinte: a gente está trabalhando com astrologia humana, que é o foco da astrologia desde a antiguidade, com os reis, com os imperadores, mas paralelamente, né, dizem que historicamente também a astrologia surgiu com a relação geológica do céu com a terra, para a agricultura, para as guerras. Então, a astrologia mundial é uma raiz, e isso está sendo muito forte por causa de toda a pandemia e toda essa reviravolta política e ideológica que surgiu no mundo, está trazendo um interesse muito grande para a astrologia mundial e política, né? Que eu acho até que está nascendo uma coisa específica dentro da astrologia mundial e política, que é a astrosociologia, a parte, você entende, do estudo dos grupos humanos e da cultura. A transformação é uma parte bem específica da astrologia mundial e política, está surgindo muito forte agora. Tem um colega na Argentina que trabalha com isso, por exemplo. E então, as leis da astrologia, apesar de terem os mesmos signos, os mesmos planetas, sejam clássicos ou modernos, têm uma interpretação diferente na astrologia horária, que é quase um oráculo. Tem na astrologia mundial e política, onde a Terra reage muito bem aos estímulos de Urano, Saturno e Plutão, com os vulcões, com os terremotos, com as enchentes, você entendeu? Com a colheita e com as questões políticas e geopolíticas do mundo. E a astrologia do ser humano, né? A astrologia humana, que é antigamente chamada de genetílica, que cuida realmente do ser, e como o Carl falou, realmente o nosso corpo físico, que pertence à Terra, reage de uma forma, né? 70% de água, reage de uma forma à questão das marés, à questão da química cerebral, é uma coisa, mas o espírito humano, a alma, que é uma coisa que não existe
no mundo animal, outro mineral, vegetal, é o que nos dá uma referência diferente em que a gente vai ajudar a realizar um destino ou vai se opor a ele. Enfim, é um coroamento da astrologia que difere das outras tantas. Gostaria de ouvir o que vocês acham, Antônio e Cal. Bom, eu sou totalmente de acordo, né, com essa posição, Fernando. Voltar ao teu início lá da fala com relação aos nódulos, né, por exemplo, que é chamado de Rahu e Ketu, né, que são planetas dentro da perspectiva védica. Então, eles seriam, além dos 7 planetas clássicos, 9 com a soma desses 2 elementos, que têm as suas características, têm as suas forças, independente de uma interpretação kármica, porque isso fica inerente à visão védica, porque a noção de reencarnação e karma é natural, né, dentro dessa visão, mas está além disso, né, porque o karma é todo o teu mapa. Esse conjunto que é teu corpo, tua mente, tua emoção, as forças que você está, o contexto de familiar, contexto de ambiente, né? Então não dá para dizer que esse é o planeta do karma, esse é o planeta do amor. Tem alguns elementos que favorecem, às vezes, alguns aspectos, mas é o conjunto que a gente tem que ver. Eu acho que é isso que você está chamando a atenção. Sim. Não, eu concordo plenamente com a visão do Fernando também. Eu cambio entre muitas visões, né, ao mesmo tempo, como eu já expliquei para vocês, né? Existe essa dualidade, essa visão dual dentro de mim. Mas uma coisa que eu queria inteirar, porque eu vou deixar passar isso batido, e eu quero fazer uma pergunta para o Fernando sobre isso, para a gente fechar já. E depois uma pergunta, porque o pessoal vai gostar. Mas eu quero falar sobre karma, que é um papo muito assim, importante. E eu tenho essa discussão muito com o professor de yoga, com os meus alunos. E uma época no meu Instagram de yoga, que é o Cal Yoga, lembrando, depois eu vou deixar os contatos de todo mundo aqui, eu tenho meu Instagram de astrologia, Cal Astrologia Tarô, mas no Cal Yoga houve uma discussão. Um dia eu conto a história, o porquê que eu cheguei nessa discussão do karma. Eu fiz uma série de vídeos muito chatos, muitas pessoas acharam chatos, mas lendo passagens do Yoga Sutras, que inclusive o Antônio, ele citou na nossa aula de astrologia védica, aqui na nossa apresentação no episódio passado, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Não, assim, existe ou não existem práticas na vida que são capazes de queimar karma? Talvez, sim, exista isso. Mas você tem que lembrar uma coisa, que o Patanjali fala, nós somos seres geradores de karma. A todo momento nós estamos gerando karma. E é isso que está nos Yoga Sutras. Então, muito cuidado, gente, principalmente aqui no Ocidente, com determinadas ordens iniciáticas que vendem uma coisa para você, uma prática espiritual, falando que se você fizer determinada coisa, entrar para aquela ordem, você vai sanar todos os seus karmas e não vai reencarnar mais. Não é assim, bem assim que funciona. O karma, Patanjali fala que o karma é uma flecha que foi atirada no alvo e ela não pode ser parada, nunca. A partir do momento que essa flecha é atirada, você não consegue mais parar essa flecha. Ela atinge o alvo, aquele karma foi queimado, mas você acabou de gerar um novo karma. Você pode atingir a iluminação nessa vida, mas talvez você ainda tenha que queimar muito karma, mesmo tendo atingido a iluminação, até você atingir moksha, que é a libertação. Então, assim, esse papo tem a ver com a gente, porque é uma coisa que eu tô querendo falar há muito tempo, não sei porque eu quis falar, eu sou meio maluco, eu acho, cara. Mas é porque a questão do karma. E karma, assim, as pessoas confundem karma com destino. Eu não vou falar agora nesse programa, vou deixar aqui aberto. A minha visão sobre destino é astrologia. Mas eu quero perguntar para o nosso convidado, o Fernando,
Fernando, queria saber a sua visão, porque muita gente vem falar assim, astrologia é destino? E é uma pergunta das pessoas que não têm contato com a astrologia, as pessoas que já tiveram contato e acreditam que a astrologia é o destino. Ou será que a astrologia é um caminho? São caminhos, na verdade. Qual que é a sua visão? E depois eu queria a visão dentro da astrologia védica do Antônio. Tá bom. Bom, então eu vou colocar tudo assim, né? Por exemplo, karma, destino e astrologia. Um professor falecido, já amigo, se tornou amigo íntimo, ele falava assim, que o destino é aquele para onde vai um barco, um navio como o Titanic que você entrou. Todo mundo está no mesmo destino porque ele está indo, né, da Europa para Nova York. Esse é o destino de todos. Agora, o livre-arbítrio é a liberdade que você tem para fazer o que você quiser dentro do navio. Você fica no convés, você dorme o dia inteiro, vai para a piscina, é a liberdade que você tem, o seu livre-arbítrio, dentro de um destino traçado, que é um contrato. O karma, para mim, hoje eu traduzo o karma como um contrato de trabalho de um ator. Você é contratado para fazer um filme. Alguns diretores permitem que você faça algumas improvisações, mas você tem um contrato de trabalho. Você vai fazer um protagonista, um antagonista, um papel secundário, você entendeu? Você vai ser um bandido, você vai ser um padre. Ele é um contrato, é o karma dessa vida, é um contrato. Então, como você falou, não dá para quebrar o contrato, porque é um contrato de trabalho. Você já aceitou, está sendo pago para isso, e você tem o livre-arbítrio de escolher, talvez te deem liberdade de escolher um figurino, você entendeu? Um detalhe no figurino. Muitos atores gostam de diretores que deixam você improvisar, né? E, então, é o protagonismo. Agora, a qualidade e o efeito ou as consequências vai depender da maturidade e da formação, da prática, da bagagem do ator. Pode ser um super ator, pode ser medíocre, pode ser fraco, pode ser alguém que já ganhou o Oscar. Uhum. Adorei a ideia do navio. E adorei a sua concepção do destino. Agora, Antônio, antes de eu passar a palavra para você, eu quero frisar uma coisa aqui, que quando eu falei cuidado com as práticas que queimam karma, eu falei as práticas do Ocidente, porque eu acho que é uma apropriação cultural no Ocidente da visão do karma, que vem, de uma certa maneira, dos Vedas, do Yoga, né? Tá tudo em conjunto, porque, sim, eu acredito naquilo que você falou na sua aula, né, de astrologia védica, explicando que existem, você faz rituais, os pujas, que, sim, ajudam você a se integrar e, de uma certa maneira, queimar alguns karmas. Mas a sua visão dentro da astrologia védica e a visão da astrologia védica em relação ao destino? Então, tá. Então, eu vou voltar primeiro a falar do karma. É exatamente essa mesma visão do Patanjali, que não tem como a gente não produzir karma, porque é a lei de ação e reação. A gente está sempre produzindo algum tipo de ação. Se ela é uma ação positiva, se está produzindo um karma positivo. Se é uma ação negativa, você também está produzindo um karma negativo. Só que não tem no mundo que a gente vive, a visão é essa. Não tem como você não produzir um karma negativo. Não tem como a gente... Eu sou carnívoro. Como frango, gosto de churrasco. Eu estou produzindo um karma por estar matando um animal, entre aspas, através da minha alimentação. É um karma. Mas se a gente entender que as coisas vivas da biologia são seres, você matar um pé de alface, sim, também é um tipo de karma. Então, eu entendo assim, e a minha interpretação é essa. Não tem como a gente não produzir karma na condição que a gente vive. A questão do moksha, quando a gente vai fazer essa avaliação, é identificar, fazer um balanço. O que desse processo todo
as minhas ações foram em prol da espiritualidade, em prol da unidade, em prol daquele meu Dharma. E aí a gente vai prestar contas. Eu entendo que a visão, essa é oriental, a ocidental, ela coloca muito o karma como uma questão punitiva. Sim. Então você nasceu com algum defeito físico porque você, em outra encarnação, fez não sei o quê. É uma visão... É uma visão muito cristã. A gente pode dar punição cristã, e dar aceitação. Eu Isso. prefiro colocar assim como punitiva, né? Uma É. interpretação que o karma é apenas uma punição. E não tem nada a ver. Né? Sim. Então, acho que é esclarecer que é um processo de reação. E na astrologia védica, o que é o destino? O que seria o destino dentro da astrologia védica? Então, existe o destino e existe o livre-arbítrio. Né? O mapa, ele é realmente um esclarecimento, um mapa das tuas vidas passadas, como que você chega nessa, com quais condições, daí você pode, a partir disso, fazer o que ele aponta ou não. A escolha vai ser tua. Tá? Então, por exemplo, pegar o meu mapa, ele tem uma característica do Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, casa 3, depois também um aspecto com a 9. Então, tenho uma capacidade de lidar com o meio de ser professor, de ensino, conhecimento. Se eu vou fazer isso, digamos, com os meus vizinhos aqui do condomínio, vamos fazer um grupo de jogar RPG, estudar não sei o quê, eu estou usando essas minhas qualidades. Mas eu posso ter, digamos, uma outra proposta de usar essas qualidades produzindo um bem maior. Essa escolha é minha. Talvez eu vou colocar um outro exemplo assim mais da estação do ano. Né? O verão está aqui no Brasil. A forma, ele vem. Né? Eu não tenho controle sobre isso. Mas se eu vou usar o verão para ir para a piscina, ir para a praia, para poder andar de bermuda, é uma escolha minha. Eu posso também ficar na minha casa, trancado, com ar-condicionado ou não, mas o que eu vou fazer com isso. Sim. Isso é o entendimento que eu tenho da nosso livre-arbítrio. As características, tendências, têm a ver com o destino. Karma, destino, isso tudo é muito, muito complexo. Eu vou deixar uma curiosidade aqui para as pessoas. Vocês sabiam que Gautama, Buda, ele não era vegetariano. Ele morreu, inclusive, envenenado com uma carne de porco. Existia uma lista de animais que ele não recomendava comer, e era até uma questão de intoxicação que poderia ocorrer. Mas o budismo ele se torna vegetariano depois que ele tem um contato mesmo com a cultura hinduísta de uma forma profunda, né, com os Vedas. Existem muitas vertentes que não são vegetarianas, como o Soto Zen, por exemplo. E o Dalai Lama, apesar da vertente dele ser vegetariana, ele não é vegetariano. Ele consome carne. Então, assim, isso é um questionamento, né? Eu acho que é bacana isso, porque é a questão do livre-arbítrio. Mas, gente, eu vou viajando, mas eu quero chegar numa coisa aqui para vocês. Eu quero que vocês deixem também nos comentários qual que é a sua visão em relação ao destino. Agora, uma pergunta aqui para gente. Uma pergunta para a gente. Eu não sei se você responder essa pergunta, na verdade. Será, para a gente finalizar, existe uma diferença de uma visão de destino, não de karma, dentro da astrologia moderna e dentro da astrologia tradicional? Porque a astrologia moderna, na verdade, fala mais das nossas potencialidades. Mas será que existe uma visão diferente em relação a isso? Ficamos agora os três pensativos. Eu não sei. É reflexivo, né? Não dá para abrir a boca e sair falando. Uhum.
Mas, gente, é o seguinte, eu queria agradecer a todos vocês. Eu queria passar uma palavra final também para o Fernando, para ele... Fernando, você podia, em um parágrafo, falar da necessidade da integração entre a astrologia tradicional e moderna, assim, da harmonia, da paz entre as pessoas, entre os seres astrólogos, amantes da astrologia? Bom, isso não vai acontecer. A gente pode, né, ser um ser político e falar, né, fazer a campanha Paz e Amor. Quando eu for candidato a alguma coisa, eu faço isso. Mas eu tenho que reconhecer que as pessoas têm temperamentos diferentes. O temperamento colérico, que dizem as estatísticas, são só 3% da humanidade, 3%, porque eles são muito competitivos, são muito determinados, autoritários, conquistadores. É bem ariano, bem marciano, né? E eles precisam comer carne. Se não der carne, eles vão morrer. É que nem o leão, entendeu? Deixa de ser o rei da selva. É a estrutura do caráter e do temperamento colérico. Então, esse temperamento, né, são líderes, seja de que extremismo for, você entendeu? O pêndulo, se for até lá, depois ele tem que percorrer o outro extremo para poder achar o tal da coisa, né? O meio termo. Então, sempre vai estar comprando uma briga, sempre vai querer ser o certo. Isso vai muito da maturidade da alma que encarna no momento de temperamento colérico, para poder, né? Porque são líderes, né? São líderes que sabem agir e reagir na hora certa. Né? Agora você pode ser um policial civil, um policial militar, pode ser um bombeiro, pode ser um salva-vidas no mar. Né? Cada um tem uma relação com a morte de uma forma diferente. Né? Então, eu acho que há essa necessidade. Quem sai ganhando no ensino híbrido básico, primeiro é o aluno. Você abre um leque e você respeita a inteligência da pessoa, de que ela vai, com base nas informações, fazer uma escolha acertada e que ela pode mudar lá adiante, para ver, né, todas as possibilidades, todos os jogos que ela pode jogar com aquele tabuleiro, se é dama, se é xadrez, se é backgammon. Você muda a peça, você muda o tabuleiro, você entendeu? Mas eles têm representações diferentes. O segundo é que quando esse estudante vai se tornar um profissional, ele vai oferecer essa oportunidade, essa leitura, para um serviço a mais, que ele vai servir a um cliente, oferecendo, você entendeu aquilo que você falou, da homeopatia, da alopatia, né? Eu, por exemplo, não fecho a minha janela nem para a astrologia chinesa simplista, simplificada dos animais, porque eu não consegui enxergar no mapa, né? Talvez por eu não ter os fundamentos da astrologia védica ou clássica medieval tradicional, eu não conseguia verificar algum aspecto no mapa, abordagem psicológica moderna, porque uma pessoa tinha um destino, uma vida profissional e não conseguia se libertar da família. Quando eu tive um insight, um pensamento, né, e eu fui ver o signo chinês dessa pessoa. E era um animal que realmente tem dificuldade de deixar a casa e deixar os pais. Não estava claramente na astrologia. Agora, pode ser que o Antônio fosse lá e disse, não, está aqui, ó, o Dosha, o Veda, o Nakshatra, ele ia descobrir. Eu não, mas a astrologia me salvou. Se eu tivesse fechado, né, o meu menu, o meu cardápio, o meu repertório da astrologia chinesa, eu não teria ajudado essa pessoa. E ela conseguiu sair da casa dos pais depois que tomou consciência. Muito legal, bom. Fernando. Né? Então, você está provando realmente que a astrologia é plural. E o objetivo nosso é trazer essa pluralidade mesmo. Obrigado. Sim, com certeza. Eu acho que essa é a beleza da astrologia. A diversidade. E, Fernando, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, eu vou deixar, inclusive, os contatos do Fernando aqui. Já vou falar sobre os contatos de todo mundo. Mas que as pessoas falam para a gente também, se as pessoas quiserem entrar em contato com você para fazer uma consulta astrológica e afins, como é que elas podem te encontrar? Tá bom. Bom, eu gostaria que as pessoas visitassem o meu canal no YouTube, se chama Astrocabana. Com certeza, é uma palavra excelente. só. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Você deixa, né? Astrocabana, com K no meio, uma palavra só. Porque lá eu tento deixar os vídeos que eu gravo
né? Espero fazer uma astrologia de qualidade, entrevistando um monte de colegas e novos talentos, que é a minha missão, né? Inclusive colegas estrangeiros que a gente faz a interpretação. E se as pessoas gostarem, deixa um like, coloca, né? Se tornar um seguidor, depois é avisado quando tem um novo material. Quem quiser encontrar comigo e poder conversar no Instagram, meu endereço lá é Nando Astrocabana. Então é tudo junto, Astrocabana com calma, a palavra só. Nando Astrocabana. Estou publicando todo dia e ofereço. E quem se interessa por astrologia política e mundial, a gente tem um grupo específico no Facebook. Lá eu estou como Guimarães Fernando. Então só procurar Astrocabana ou Guimarães Fernando e pedir para entrar num grupo de astrologia mundial e política. Então, basicamente são esses três. Fernando, muito obrigado. Eu vou botar todos os seus contatos aqui na descrição. Eu queria agradecer muito a sua presença, a nossa conversa. Eu que agradeço a vocês dois. Foi bem divertida. Foi, como sempre, uma viagem aqui. A gente se permite mesmo, né, devagar aqui. Antônio, considerações finais? Também agradeço e me coloco à disposição, né, das pessoas, no meu serviço de psicologia, astrologia. Estou aqui para ajudar, mas esse papo acho que é muito importante a gente manter e trazer sempre Então, eu já deixo você, Fernando, convidado para mais um retorno aí na frente, para a gente continuar essa discussão. Foi muito rico. Muito obrigado. Temos ideias de criar mesas redondas também em futuro. Eu te agradeço muito, Antônio, foi um prazer te conhecer, trocar as figurinhas. Nós compartilhamos de um passado muito interessante aqui em São Paulo, tá? Então é uma irmandade que nasce, tem um prazer muito grande, muitas bênçãos para você, para sua família, seus clientes. Cal, a mesma coisa, né? Encontrar ou reencontrar o Cal e a família dele foi uma coisa muito boa, muito importante que aconteceu ano passado, e espero que a gente tenha um futuro, porque os frutos também ultrapassam o virtual e ultrapassam a relação pessoal e beneficia-se uma multidão de colegas, de clientes, alunos, e isso é uma coisa importante, que dê frutos. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Eu agradeço. E recadinho final, todos os contatos do Fernando estão aqui na descrição. Se você quiser entrar em contato com ele, fazer uma consulta astrológica e afins, como ele explicou, todos os contatos do Antônio também estão aqui na descrição. Se você quiser fazer uma consulta astrológica de astrologia védica com ele, eu recomendo. Se você também quiser fazer o Antônio, psicólogo acadêmico, né, também, psicólogo clínico, todos os contatos estão aqui na descrição. E lembrando, gente, que eu tenho um curso completo de tarô, também tem que fazer meu jabá, que o link está aqui na descrição, dos cursos mais vendidos hoje em dia da língua portuguesa, e é um dos cursos mais longos, com quase 20 horas. E nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eu também já devo ter lançado meu novo curso de tarô e criatividade, que não é apenas para quem é tarólogo, é um curso no qual eu ensino você a desenvolver a sua comunicação, o seu pensamento, a sua criatividade, usando o tarô como ferramenta. Isso é um astrólogo isso é uma ferramenta, é um curso para pessoas de qualquer profissão. Eu agradeço a todo mundo a presença aqui, a presença do Fernando Guimarães mais uma vez, e do meu parceiro aqui do programa, Antônio, e nos vemos no próximo programa com um próximo convidado falando sobre um novo tema, porque a astrologia é plural.